Aqui já tá configurado para BOPP. Ele começa a puxar sozinho, não precisa empurrar. Eu só fico mantendo aqui um pouquinho, depois eu posso até soltar, porque ele vai puxando sozinho, ele faz força ali, né? E não tem perigo da folha cair. Então já começou a sair ali do outro lado. A única coisa que acaba acontecendo aqui, algumas vezes sai perfeito, outras vezes sai com muito defeito. O BOPP ele enruga. E aí quando enruga fica muito feio. Às vezes ele acaba saindo se você passar mais uma vez. Mas às vezes não adianta. Você pode passar quantas vezes for e aquela ruga vai ficar ali. Então se caso esse aqui tiver com esse defeito, eu vou mostrar pra vocês aí como que fica, né? Nesse aqui saiu perfeito, com um detalhe, apareceu uma ruguinha aqui. Só que é uma ruguinha que ela vai sair, eu sei que ela vai sair depois que eu passar mais uma vez. Bem aqui, ó. O único detalhe desse aqui, o restante saiu perfeito. Esse aqui eu acredito que ele vai minimizar quando eu passar mais uma vez ali. Eu vou fazer isso mais tarde, porque aqui eu vou aplicar o título, nessa parte aqui da lombada também. E uma frasezinha aqui que vai ser também com esse efeito desse foil aqui, holográfico, né? E eu tinha também um outro efeito aqui, que é esse aqui, que é um papel meio esverdeado. Na verdade, é esse que eu tô usando. Só que acabou, e desse papel tem só um pouquinho, tem bem pouquinho. Eu não sei se vai dar pra fazer mais um livro com esse. Então, eu tenho bastante desse holográfico e eu vou estar utilizando mais esse pra fazer as outras unidades aqui. Aí, eu vou estar mostrando pra vocês também. Tá acontecendo uma coisa muito chata com a minha impressora laser, que ela tá saindo toda falhada, a impressão. Então, eu vou mostrar aqui, vou mandar imprimir. Esse aqui é papel transfer. Acabou saindo pior do que todas as outras vezes. Ele, de alguma forma, ele amassou todo o papel. E a impressão saiu toda errada. Olha como tá saindo a impressão. Eu já limpei isso aqui várias vezes, tirei, limpei de novo e não consigo resolver. Vou mostrar o papel transfer que eu tô usando. O que eu tô usando agora é esse aqui, que é ideal para impressora laser, mas esse aqui ele é para itens rígidos, alguma coisa assim. Ele é um pouco mais forte, ele parece ser um pouco mais forte. E aí tem esse outro que é de cima aqui, ele é bom também, não tem nenhum tipo de marca. Ele é como se fosse um intermediário. E tem esse outro aqui também. Só que esse de baixo foi o primeiro que eu comprei e ele é péssimo. Aqui tá a capa com o papel sem aplicação do BOPP. E aqui ele tá com a aplicação do BOPP e com a aplicação do foil por cima do BOPP, ó. Ele mostra bem o efeito, fica bem legal, né? E ele consegue grudar e ficar certinho aqui. Só que aquele primeiro que eu mostrei, aquele primeiro papel que eu falei, que não dá muito certo, ele não sai, ele fica todo falhado, ele não gruda, parece. Ele só funciona se for direto no papel, sem aplicação do BOPP, e você aplicar o BOPP depois. Só que se você faz isso, o efeito ele fica fosco. E eu tô tentando ali achar um jeito de eu fazer isso, testando vários tipos de papel transfer. Como vocês viram que eu mostrei, eu tenho 3 tipos.
Então eu testei vários deles para ver qual que funcionava aqui em cima do BOPP. E o que tem funcionado é aquele que tá dando problema aqui. Gente, tá uma bagunça aqui, tá? Tem tripé, tem folha que deu errado, tem folha ali embaixo. Tem essa tela aqui que eu tava fazendo a costura e a cola dos livros. Tem papel ali embaixo, tá uma bagunça, porque eu não tenho muito espaço. Eu coloquei esse papel aqui, porque aqui ele tem esses efeitos aqui, que quando o papel sai daqui, ele passa aqui, ele fica, e parece que ele tira a tinta e fica todo riscado. Então eu coloquei um papel aqui em cima, só pra quando o papel sair aqui, ele não passar naquela grade, sabe? Eu coloquei outro papel pra ver se ele sai um pouco melhor, outro papel transfer. É aquele de cima que eu mostrei pra vocês, o que eu falo que é um intermediário, né? Que ele não é tão forte, mas que ele também não deixa tudo falhado. Só que como eu sei que a minha impressora tá tendo problema aqui, né? Vamos ver como é que saiu. Olha, saiu bem melhor do que aquele outro que eu mostrei, tá vendo? Então, provavelmente é o papel, que eu já tirei essa parte aqui, já limpei a impressora, o toner ali, fiz de tudo. E continua saindo todo falhado daquele jeito que vocês viram. Olha aqui. Aqui ele até amassou o meu papel. Aí esse aqui eu não tenho nem como usar. Não tem como usar esse aqui. Que daí ele vai sair todo falhado lá. Aqui ele até dobrou aqui, ó. Dobrou a minha folha. Vocês não imaginam quanto de coisa que tá acontecendo nesse projeto. Tanto de coisa errada. De desafio, é cada coisa que vai fazer. É máquina nova que dá problema. É lâmina que deveria durar 8 meses de uso ali, cortando papel, e dura 1 semana. Olha, estranho. Eu vou utilizar esse aqui, mas torcendo pra ver se dá certo pra colocar aqui em cima do... aplicar em cima aqui da capa que já tá com o BOPP. Eu sei que ele dá bastante problema, mas vamos torcer para que esse papel dê certo, né? Porque aquele papel que é melhor, ele não tá saindo lá na minha impressora laser, tá saindo todo errado, então tem que testar outro aí. Que ela tá esquentando. Eu deixo no foil porque a temperatura é mais forte do que o BOPP. Aqui eu tenho para 125 micras e 175 micras. Eu sei que a temperatura desses dois aqui é menor do que o BOPP. E o do BOPP é menor do que a temperatura do foil. Aqui ele não vem indicando nessa máquina, mas pela pesquisa que eu fiz, a temperatura geralmente é menor. Essa parte aqui eu tenho que cuidar bastante, porque o papel ele pode sair do lugar. Olha, o do meio aqui já saiu um pouco. Vou tentar corrigir. Esse aqui não é aplicação de foil ainda. Esse aqui é a aplicação do papel transfer para o papel fotográfico que está com o BOPP. Eu sei que quando ele passa a primeira vez, ele não sai totalmente, ele ainda fica falhado. Então, o que que eu faço? Passo a primeira vez para que o papel ele grude um pouco mais ali no papel da capa, né? Que é esse papel fotográfico. E depois eu tiro aqui, ó. Eu tiro esse plástico, eu passo ali sozinho. Primeiro eu dou uma conferida para saber se saiu tudo mesmo, se tem necessidade de passar mais uma vez. Sim, ele tá bem falhadinho, então eu vou passar mais uma vez.
Dessa vez com o papel sem a proteção, o papel sozinho. Uma vez aconteceu de eu passei sem o BOPP, eu passei direto na folha, eu fiz essa transferência direto na folha. E quando eu passei a folha sozinha aqui, só para garantir que ele, se a ponta tiver dobrada, virada para cima, ele não vai entrar. Então, como ele tá bem enrolado aqui, eu vou só dar uma ajustada aqui para ver se ele entra. E aí, como eu tava falando, ele tava sem o BOPP, eu fiz a aplicação, né, desse aqui, né, da laser do papel transfer para o papel direto, sem ter esse plástico por cima, que é o do BOPP. E aí, eu tirei da proteção e passei mais uma vez para garantir. Quando eu tirei esse papel aqui, que é do papel transfer, ele colou totalmente, ele saiu até a tinta do papel junto. Então, às vezes, dependendo do papel que você tá utilizando, do papel transfer que tu tá utilizando, o que eu fiz, assim, que saiu até a tinta, que ele foi bem forte, foi aquele que eu falei que ele é mais forte mesmo, que é para materiais rígidos. Só que, como eu disse, né, esse ele não tá dando certo lá na minha impressora laser, ele não tá pegando a tinta no papel, não sei, ele tava dando certo até um tempo atrás, né, consegui fazer umas 2 capas, e depois já não tava mais conseguindo fazer essa impressão pra tá transferindo. Vou mostrar aqui. Dessa vez, esse papel deu certo. Ele é assim, ele funciona, às vezes não funciona, mas mesmo assim, o outro ele ficava lisinho, não ficava nada de tinta, passava totalmente. Esse aqui, ele fica um pouco, tá vendo? Ele não sai totalmente, ele fica um pouquinho falhado ainda. Aqui já foi bem melhor, ó, saiu tudo. E esse aqui também. Pelo meu papel aqui fotográfico ser muito fino, ele enrola muito. É meio chatinho. Aí ele fica com as bordas tudo enroladas, tem que ficar, ó. Ele fica tudo pra cima, sabe? Dá aquelas orelhas. Mas isso não faz mal, porque ele vai ser a capa, então ele vai ser colado e isso aqui não é só incomoda mesmo no processo, né? Esse aqui eu vou tentar fazer com esse outro, eu acho que ainda dá pra fazer mais um. Com esse restinho que eu tenho aqui. Cuidado quando vocês forem passar essa parte da aplicação do foil, pra você não deixar nenhuma partezinha preta aparecendo, que senão não vai ser aplicado. E o que que vai acontecer? Esse preto, essa tinta preta, ela vai sair do papel aqui e ela vai colar no plástico, no teu plástico de proteção.